Ei, gente, então, a aula de hoje a gente vai dar um pulo na história da filosofia, né? Porque antes a gente estava falando sobre os pensadores gregos, sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, e a gente dá um pulo na história e agora fala sobre John Locke. Esse cara, ele é conhecido pelos estudiosos, pelos filósofos que vêm à sua frente, como o pai do liberalismo político e do empirismo filosófico. E assim como eu faço em todas as aulas, eu procuro dividir para ficar bem claro, a política do cara, a forma que ele via que devia ser feita a política e a forma filosófica propriamente dita dele. Então, eu queria começar agora falando sobre a filosofia do Locke. Para ele, o conhecimento que a gente tem, o conhecimento que a gente adquire, ele, diferente de Platão, de Sócrates, por exemplo, ele acreditava que esse conhecimento não era inato ao homem, que ele provinha das experiências e sensações que a gente tinha durante toda a nossa vida. Então, ele era resultado da maneira com que a gente interpretava as experiências que a gente tinha na nossa vida. Que a gente como a gente organizava as informações advindas dessas sensações, dessas experiências que a gente tinha. E aí ele chamou o homem comparou o homem, né, a uma tábula rasa, a uma folha em branco. Porque ele, como ele acreditava que esse conhecimento não era inato, ele acreditava que o homem, portanto, ele nasceria com uma tábula rasa, como uma folha em branco. E através das sensações seria possível preencher esses espaços vazios. E aí, nesse preenchimento, a gente atingiria o conhecimento, né? Então, as sensações eram responsáveis para ele por completar essa folha, essa tábula. E aí, indo mais para uma questão, acabando a filosofia dele, indo para uma questão mais política, mais social dele, as ideias dele surgem no mundo no momento das das, das revoluções inglesas. E ele aparece porque ele é muito enfático, ele é muito contra o modelo absolutista vigente da época. Porque ele acreditava que, assim, antes de falar mais da política dele, eu queria dizer um pouquinho mais sobre os direitos que ele acreditava. Ele acreditava que o homem tinha três direitos fundamentais, três direitos naturais: direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. O direito à propriedade, por mais que com o tempo ele tenha se tornado, tenha pegado uma conotação muito pejorativa por conta das desigualdades sociais, por conta dos movimentos socialistas, das revoluções socialistas e tal, pro Locke, ele entendia que esse direito era estendido a todos e que essa propriedade poderia ser tanto uma mansão, um castelo, quanto um conjunto habitacional dado pelo governo. E, assim, ele acreditava que... Porque, assim, a gente tem três estudiosos que falam sobre o estado de natureza, né? O Hobbes, o Rousseau e o John Locke. Não sei se estou falando merda, mas eu acho que são os três. E, para ele, esses três direitos naturais, esses três direitos fundamentais do homem, estariam anteriores ao Estado, anteriores ao surgimento do Estado. Então, ele adivinha, né? Ele teria surgido no estado de natureza, quando o homem não era governado por ninguém e tal. E esse estado de natureza, pelo menos para o Locke, diferente dos outros que a gente vai falar mais pra frente, para o Locke, ele era um estado de perfeita liberdade. Então, era onde o homem não era sujeito a nenhuma hierarquia, ele não era subordinado a ninguém. E que todos os homens, então, seriam iguais perante ao poder. Eles teriam poder igual na sociedade que eles viviam. Então, sem lei, sem política, sem um controle, acabava que eu querendo defender os meus direitos, você tentando defender os seus, acabava que acontecia um caos completo, um conflito muito grande, um embate muito frequente, porque cada homem queria defender os seus próprios direitos. E aí, por conta disso,
o amor próprio, a paixão, o sentimento de vingança acabavam entrando nas discussões e atrapalhando numa punição mais justa, numa posição que realmente tivesse sentido com o crime cometido, por exemplo. E aí, por necessidade e conveniência, o homem resolve fazer um contrato, um pacto social, para que assim pudesse ter uma mútua conservação dos três direitos. E aí o Estado aparece. A sociedade política para o Locke aparece no momento em que a gente abre mão desse poder, dessa justiça nas nossas próprias mãos e transfere essa justiça, como posso dizer, essa forma de manter os três direitos, essa forma de garantir os direitos para o Estado. Então surge no momento em que a gente abre mão desse poder e transfere ele para o Estado. Só que é muito importante entender que o poder do Estado, a única função do Estado para o Locke, seria simplesmente garantir que esses três direitos fossem concebidos a todos, fossem, como fala, que fossem estendidos realmente a todos. Então, se ele não fizesse isso, se o Estado não fosse capaz de manter, de fazer com que todos tivessem esses três direitos garantidos, ele poderia ser deposto pelo povo. E aí, na questão mais política mesmo, entrando agora na questão mais política mesmo, ele acreditava que uma forma justa de organizar uma sociedade seria diferente do absolutismo vigente da época, seria através de uma monarquia representativa, de uma monarquia constitucional, que seria uma monarquia em que o monarca, o rei e o governante fosse submetido a uma constituição, fosse submetido a leis que ele deveria seguir, e não mais aquele poder absoluto que ele tinha, que ele decidia o que fosse que ele quisesse. E a representatividade seria porque o povo teria acesso, teria como ter representantes nesse governo. Ele teria como eleger os seus representantes nesse governo. Seja através de... Eu não sei se estou falando merda nessa parte, tá? Mas seja através de ministros, seja através de conselheiros, alguma coisa assim. Então, esse poder começa a ficar mais restrito e não mais concentrado na mão do monarca como era antes. Uma sociedade justa para o Locke, então, seria isso. Para ele, é muito importante entender que a soberania vem do povo. A soberania está no povo, reside no povo. Então, como eu falei antes, se o Estado não é capaz de garantir, de manter esses três direitos fundamentais, então, como a soberania está no povo, ele poderia ser deposto.